Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você estiver vendo o vídeo, né? Bom, meu nome é Elisaldo, se você está aqui no canal, você já me conhece, né? Talvez você tenha sido meu aluno, minha aluna. Enfim, é, esse vídeo, na verdade, não é um vídeo novo, estou repaginando, né, o canal, depois de muita gente pedir, eu resolvi atender. Vou começar a alimentar o canal, colocar vídeos novos, então aqui eu estou refazendo o vídeo da primeira aula, né, com assunto introdutório de anatomia sistêmica. Tá aí os meus contatos, né, se você precisar de palestra, curso, consultoria, faz o contato. E se precisar tirar dúvida também dessa aula, pode colocar aqui na descrição do vídeo ou fica à vontade também para me chamar ali no WhatsApp, né, mandar um e-mail. E, bom, vamos lá. Quem sou eu? Sou Elisaldo Mendes, sou graduado em Educação Física, especialista em treinamento esportivo, especialista em Fisiologia do Exercício e Avaliação Morfofuncional, especialista em Acupuntura e Eletroacupuntura, mestre em Ciências pelo UFRJ e doutor em Ciências também pelo UFRJ. E a nossa conversa de hoje é anatomia sistêmica, né? A gente não vai ficar só com anatomia sistêmica aqui no canal, outros produtos digitais que já estou produzindo não vão ficar só com anatomia, a gente vai também para a área de exercício, vai também para a área de cinesiologia, biomecânica aplicada, que são ramos, né, da atividade física, fisiologia do exercício, então a gente não vai ficar só nisso não, tá ok? Mas a anatomia sistêmica é aquilo que eu estou militando hoje na graduação e muita gente tem pedido ajuda. Bom, vamos lá, vamos trabalhar? Então, primeira situação, né? Qual é a linguagem técnica da anatomia, né? Então, essa linguagem ela é diferenciada e comum, né? Para educação física, para enfermagem, fisioterapia, medicina, radiologia, nutrição, biomedicina, essas áreas da saúde. Então, a gente vai começar no decorrer aqui da nossa aula, nós vamos vendo temas, né? Palavras, termos significativos nessa área, tá ok? Bom, primeira situação é definir o que é normalidade, anomalia, monstruosidade. Normalidade é aquilo que segue um padrão da anatomia, aquilo que é mais comum. Anomalia é quando esse padrão ele é quebrado e você tem uma modificação na função daquela estrutura. E monstruosidade não tem nada a ver com uma coisa feia, uma coisa monstruosa, não. Monstruosidade é incompatibilidade com a vida. Mas isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Entre normalidade e anomalia, nós temos variação anatômica. O que é a variação anatômica? É uma diferença morfológica que não afeta a função. Ou seja, aqui você está vendo, né? Colo transverso, flexura, colo descendente, colo sigmoide, reto. Ao lado você vê colo transverso, flexura, colo descendente, flexura e cadê o colo sigmoide? Isso é uma variação anatômica, não há qualquer modificação, qualquer problema para a função daquela área, né? Por exemplo, dedos que são um pouco maior, um pouco menor, né? Um dedo que é um pouco maior, um pouco menor, não vai afetar a função. Por outro lado, a anomalia já afeta a função. Aqui a gente tem um caso de polidactilia, né? O indivíduo tem ali os seus 4 dedos normalmente e do outro lado que deveria ter um único dedo, que seria o polegar, né? O primeiro dedo, ele tem mais 4 dedos. Isso afeta a função, né? Ele tem uma dificuldade ali para fechar a mão, as coisas começam a modificar. E o caso de anomalia mais interessante é o caso aqui do Edward Mandrake, né? Que é um homem nascido aí com uma segunda face na parte de trás da cabeça, lá em 1890. Bom, apesar de não poder falar palavras completas, a segunda face foi capaz de rir, chorar e fazer barulhos estranhos, sem o controle do Edward. Bom, ele supostamente implorou aos médicos que tivessem a sua cara de demônio removida. Ele pediu aos médicos da época que tirassem, né, aquela segunda face. Bom, alegando que ela sussurrou a ele à noite, mas nenhum médico iria tentar. O que aconteceu? Ele se suicidou aos 23 anos de idade. Então, o que a gente consegue ver aqui? A face, né, regular e, do outro lado, uma face um pouco diminuta, não muito, mas um pouco diminuta. Vemos aqui um pavilhão auricular, não tão desenvolvido, mas o que chama atenção é essa região. Provavelmente ele havia ali um cérebro não muito desenvolvido. Provavelmente é o caso de gêmeos, onde um não se desenvolveu e se tornou parasita do Edward. E aí você tem nessa área, provavelmente era sensitiva, então à noite, se ele deitasse em cima, ele iria reclamar, né? Porque iria doer, iria incomodar. Então, isso é um caso de anomalia que mexeu muito com a função, tanto é que o indivíduo acabou se suicidando. E monstruosidade é
incompatível com a vida, né? A criança que nasce com uma monstruosidade, que essa anomalia tão severa, ela vai a óbito em poucos dias, semanas ou meses. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Bom, aqui o que você está vendo? Você está vendo a posição anatômica ou posição ortostática. E a gente vai bater um papinho sobre alguns termos que a gente precisa entender aqui. Primeiro, essa linha amarela ela deveria estar exatamente ao centro, não está, mas vamos lá, vamos imaginar que ela está exatamente ao centro, dividindo o corpo em duas metades iguais, metade direita e metade esquerda. Essa seria a linha mediana, ou a linha sagital mediana. Né? Então, essa linha medial ou sagital mediana, né, ela divide o corpo em duas metades iguais. Tá vendo esses traços pontilhados aqui? Vamos usar essezinho aqui. Se eu fizer um corte aqui do mesmo sentido, eu tenho um corte sagital também, que vai dividir metade direita e esquerda. Mas essas metades são desiguais. Então, eu não tenho um corte sagital mediano, eu tenho apenas um corte sagital. Tudo que se aproxima da linha mediana ou medial está próximo ao centro é medial. Tudo que está longe dessa linha não é medial, é lateral. Então, vamos lá, eu tenho aqui uma linha pontilhada, 2, 3, 4, 5. Essa linha que está bem coladinha aqui é a linha mais medial. Essa linha é a linha mais lateral. Se eu fosse considerar apenas esses dois tracejados aqui, né? Daqui para cá, primeira linha não, segunda e terceira linha, eu posso dizer que a terceira linha é mais medial que a segunda. Então, quanto mais próximo do meio, medial. Vamos melhorar isso? Está vendo aqui as mãos? Né? Aqui a mão. Primeiro dedo, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. Então, não é dedão e mindinho, não, pessoal. É primeiro dedo. Dá até para falar polegar, mas o certo é primeiro dedo e quinto dedo. O quinto dedo é medial, enquanto o primeiro dedo é lateral. Vamos além. Aqui é o antebraço. No antebraço eu tenho o rádio, que tem antena, ok? E una. A una é medial, porque está próximo ao meio, e o rádio é lateral. Beleza? Vamos além. Você tem aqui, do ombro até o cotovelo, você tem o braço. Do cotovelo até a linha do punho, você tem o antebraço. Depois você tem a mão. Carpo, antecarpo, dedos. Mas você tem a mão. Ok? Então, isso aqui não é um braço. Isso aqui é um membro superior, constituído por braço, antebraço e mão. Isso aqui não é uma perna, é um membro inferior, constituído por, do quadril ao joelho, coxa, do joelho ao tornozelo, perna, aqui que está a perna, e do tornozelo para baixo, pé. Beleza? Então, vamos dividir essas situações. Falando nessa divisão, um membro superior, sua raiz é o ombro. Então, vamos imaginar que aqui onde eu estou passando a setinha, o cursor, eu tenho um ponto, e aqui eu tenho outro ponto. O que acontece? Esse primeiro ponto está próximo da raiz, então ele é um ponto proximal. Esse segundo ponto está distante da raiz, então ele é um ponto distal. Ah, Elisaldo, mas ele está perto do cotovelo, então ele é proximal do cotovelo? Não, porque ele faz parte do segmento. Eu estou no braço. A raiz do braço não é o cotovelo, a raiz do braço é o ombro. Agora vamos lá. Cotovelo é raiz. A raiz de quem? Do antebraço. Então, se eu abaixo da linha do cotovelo, eu ponho um ponto, ponto A, e pertinho, mas antes da linha do punho, eu ponho o ponto B, que também está no antebraço, o ponto A é proximal. Proximal a quem? Ao cotovelo, que é a raiz do antebraço. E o ponto B, ele é o quê? Distal. Distal ao cotovelo, que é a raiz do antebraço. Beleza? Abaixo do joelho. O joelho é a raiz da perna. Então, se eu tenho o ponto A aqui, ele é proximal ao joelho. Se eu tenho o ponto B aqui, ele é distal ao joelho. Ele pode ser proximal ao tornozelo, Isaldo? Não, porque ele está na perna. Qual é a raiz da perna? O joelho. Então, você tem que trabalhar por segmentos separadamente. Beleza? Qualquer coisa, volta o vídeo, ouve a explicação novamente. Bota uma fita crepe aí em você, no seu braço, cara. Bota uma pertinho no braço, pertinho do ombro, essa é proximal. Ainda no braço, pertinho do cotovelo, ela está no braço, ela é distal à raiz. A raiz do seu braço é, cuidado, braço é diferente de antebraço. A raiz do seu braço está no ombro, beleza? Agora vamos ver essas setas. Aqui, você tem essa seta apontada para baixo e você tem essa seta apontada para cima. A seta apontando para baixo, ela mostra uma direção que para baixo, uma direção que inferior, uma direção no sentido caudal ou no sentido podálico,
para baixo é caudal podálico. Você observa que a seta para cima está no sentido para cima, no sentido ascendente, já está no sentido cranial ou no sentido rostral. Beleza, pessoal? Cranial ou rostral. Então, o médico fez uma cirurgia, ele cortou aqui, fez uma incisão aqui e subiu. Então, ele cortou para cima, ele fez um corte no sentido cranial ou no sentido rostral. O médico fez uma cirurgia no meu joelho, ele cortou daqui para baixo, no sentido para baixo, no sentido descendente. Então, ele fez uma incisão no sentido caudal ou podálico. Beleza? Ainda usando essa imagem, aqui você está vendo de frente, então você está tendo uma visão frontal ou ventral, de ventre, de abdômen, frontal, anterior ou ventral. Se o nosso camarada estivesse de costas, você estaria tendo uma visão o quê? Posterior ou dorsal. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Então, vamos seguir. Qualquer coisa, para o vídeo, volta, ouve de novo, usa um materialzinho, depois eu vou criar... depois você pode me cobrar, vou criar uma sala de aula do Google com o tema aqui anatomia sistêmica e vou colocar algum material lá que aí você vai poder, e vou divulgar aqui nos vídeos, aqui nos próximos vídeos, para você poder ir lá pegar material para ler. Lembrando, livros de anatomia podem ser de dois tipos. O Atlas, que vem com fotos, né, essas fotos, essas gravuras, essas ilustrações apresentam os conteúdos para você, mostrando, isso daqui é o osso tal, isso aqui é o osso tal. E o livro texto. O livro texto ele vem contando a história, desde o desenvolvimento, quais são as partes, então ele tem muito mais texto que imagem, beleza? Vamos à frente. Aqui é o que eu acabei de falar, no sentido cranial ou rostral, está descrito aqui para ficar fácil, caudal ou podálico, né? Tranquilão. Vamos à frente. Isso aí. Posição deitado. Na verdade, fulano está deitado de costas, de barriga para cima, de barriga para baixo ou de bruço, sei lá como é que fala isso, na verdade não. Ele está em decúbito, quer dizer que está deitado. Você leu a palavra decúbito, já sabe que está deitado. Então, decúbito dorsal é o dorso, as costas que estão em contato com a cama, o colchão, a maca, o chão, o colchonete, onde ele estiver deitado. Decúbito ventral é o ventre, né, o abdômen, está de barriga para baixo, o ventre que está em contato com a cama, com o colchão, com o chão, sei lá onde que ele está deitado. E decúbito lateral, ele está deitado de lado, lateral esquerdo ou lateral direito, beleza? Eu posso, como sinônimo de decúbito dorsal, falar que ele está na posição supina. E aí, se você faz atividade física, você é da educação física, ou simplesmente gosta de atividade física, você deve gostar do exercício chamado supino. O que é o supino? Você está deitado sobre o banco. Tudo bem, tem o supino reto, supino inclinado, declinado. Tá legal, vamos pensar no supino reto. Você está deitado, está na posição supina, não é isso? Ou, né, se você está em decúbito ventral, você pode dizer que está na posição prona, que é o pronado. Mais à frente, né, vou até adiantar, você está com o cotovelo flexionado, dobrado, não flexionado a 90 graus. Se a palma da mão está para cima, você está com a palma supinada, na posição de suplicar, pedir. Se você está com a palma para baixo, você está pronto para tudo, você está numa posição pronada. Beleza, pessoal? Então, posição supina ou decúbito dorsal, posição prona ou decúbito ventral e decúbito lateral. Tranquilo? Guarde isso daí. Bom, depois desse bate-papo filosófico, a gente chega a planos e eixos. Planos e eixos que são bastante interessantes para a galera da educação física, da fisioterapia e para outros profissionais, mas também serve para os outros como planos de eixo, como planos de corte. Eu vou falar disso. Então vamos lá. Primeiro eu preciso entender o seguinte: o que é plano? Essa mesa ela é um plano horizontal. A parede da sua casa é um plano vertical. O teto da sua casa é um plano também horizontal. Beleza, pessoal? Se eu quiser prender esse parafuso, caraca, tá grande, né? Vamos lá, se eu quiser prender esse parafuso gigante nessa mesa, é melhor eu deitar ele, não vai dar certo, ele vai ficar solto, né? É melhor então fazer o quê? Eu perfurar a mesa, para que ele possa ficar em pé. Na sua parede, na sua casa, pode ter que tenha um quadro seu, da sua família, de alguém que você gosta, um quadro religioso, não é isso? O que acontece? Esse quadro está pendurado em um parafuso, um prego, que perfurou a parede, não é isso? No teto da sua casa tem lâmpada. Essa lâmpada às vezes tem um enfeitinho do lado, né? Esse enfeitinho está preso no teto através de parafusos que entraram de maneira perfurando, ou seja, perpendicular. O que eu quero que você entenda dessa conversa? Que o plano está aqui e o eixo, que é o parafuso, ele entra perpendicular ao plano, ou seja, perfurando. Se essa mesa ela tivesse colocada aqui com esse lado no chão,
isso aqui reto, estaria nesse sentido, esse parafuso ia entrar aqui, ó, perfurando, perpendicular. Se eu tivesse que botar esse parafuso para prender uma lâmpada, alguma coisa no meu teto, eu ia virar a ponta dele e ele ia perfurar o teto. Ou seja, o eixo sempre entra de maneira perpendicular ao plano. Não entendeu, não? Vamos lá, tu vai entender agora. Planos. Plano sagital. Vamos pensar em corte sagital. Você já entendeu o corte. Então, você que é da enfermagem, da medicina ou de outras, da biomedicina, você vai pensar em cortes sagitais. São cortes que podem dividir você em duas metades, iguais ou não. Se for metade igual, você está falando do corte sagital mediano. Se não dividir você em metades iguais, você está falando apenas de um corte sagital. Para a fisioterapia, educação física e movimento, a gente vai pensar que esse plano ele precisa de um eixo lateral. Então, você está vendo que esse plano sagital está colocado aqui. Então, o eixo ele vai ter que perfurar de um lado para outro. Vai dividir o corpo em metade lateral direita e esquerda. E essa imagem é horrível. Você imagina que essa pessoa morreu, né? Então, vamos usar essa imagem aqui. Azul é a parede, o caboclo está com o ombro esquerdo encostado na parede e eu venho com uma parede de vidro. Vou emparedar o cara. Pô, prendi o caboclo. Agora, no ombro esquerdo ele está encostado na parede azul, o ombro direito está sendo pressionado pela parede de vidro. E esse cara não pode virar de frente para nós. Para que ele possa sair daqui, ele teria que caminhar para frente ou para trás. Ele teria que deslizar no plano sagital. Olha aí que legal. Lembrou da imagem? Ó, voltou aqui, ó, plano sagital. Plano sagital. Para que ele andasse, ele teria que flexionar quadril e joelho para erguer, né, o pé. Iria lançar o pé ao chão, estendendo o joelho, ia manter a flexão do quadril. E para que ele andasse, ele teria que dar um passo com a outra perna, transitar com peso sobre esse quadril, fazendo uma extensão de quadril. Se você quiser, você fica de pé agora e dá 2 passos à frente. Encosta numa parede, finge que está preso e anda para frente. Ah, isso é muito idiota. Pô, meu irmão, se vai te ajudar a aprender, faz, cara. Qual o problema? Não conta para ninguém se você não quiser. Pronto, resolveu o problema. Se você está andando para frente, você está fazendo flexão e extensão. E é o único movimento que você tem no plano sagital. O plano sagital ele tem o eixo lateral, ou seja, ele entra na lateral direita e sai na lateral esquerda. Lateral, ou vice-versa, tanto faz. E o movimento é só de flexão e extensão, beleza? Vamos lá? Você entendeu isso então? Tá de boa? Seguindo. Aqui eu não tenho outro quadro, não, vou usar apenas essa imagem. Então, esse aqui é o plano transversal ou horizontal. O indivíduo está preso aqui, né, com 2 placas. Vamos imaginar que essa placa não cortou ela, não, tá? Apenas prendeu. Não a cortou, né, para ficar mais bonito. E aqui a gente tem divisão em metade superior e inferior, né, ou parte superior e inferior. O que essa pessoa poderia fazer se ela tivesse presa nessa situação? Poderia apenas girar a cabeça para um lado ou para o outro. Girar o membro superior para um lado ou para o outro. Eu faria apenas rotação, porque o eixo, olha só, ele é perpendicular ao plano. Lembra da mesa? O parafuso entrando na mesa, perfurando a mesa. Só que aqui esse eixo é imaginário, ele entraria aqui e desceria direto até aqui. E o que essa pessoa poderia fazer? Rotação lateral e medial. Olha aqui, lembra do polegar? Vamos voltar. Cadê? Aqui, ó. Olha, posição anatômica. O polegar está o quê? Lateral. Está longe da linha medial. Voltou. Cadê você? Aqui ele já está rodado para dentro. Então aqui eu estou com uma rotação interna ou medial. Para que ele volte na posição anatômica, teria que fazer uma rotação externa ou lateral. Então, no plano transversal ou horizontal, o eixo é longitudinal, divide o corpo metade superior e inferior, e o movimento é o que? Rotação lateral e medial. Beleza, pessoal? Seguindo, aqui nós temos o plano coronal ou frontal. O eixo é antero-posterior, ou seja, entra na frente e sai atrás, e divide o corpo em metade anterior e posterior, metade anterior e ventral, ou metade posterior e dorsal. A lesão da pessoa morreu, tá bom? Então vamos para o caboclo. Caboclo encostado na parede azul, a parede de vidro. Prendemos o caboclo. Se vier para frente fazendo uma flexão, que é lá do plano sagital, ele mete a testa no vidro. Se for para trás, fazendo uma extensão, que também é do plano sagital, ele mete a nuca lá no paredão. Então, para ele sair, é dança do siri. Ele vai ter que afastar esses pés aqui, esse pé para cá, fazendo uma abdução de quadril. Aí afastou, botou o peso, vai aproximar esse, fazendo uma adução de quadril, porque o eixo entra na frente e sai atrás. É o eixo antero-posterior. Beleza? Vai ficar mais fácil.
Aqui está os 3 planos, os 3 eixos, todos os movimentos vão estar aqui. Existem exceções, Elisaldo? Existe. É o caso do ombro, onde você tem flexão, extensão ou adução, abdução horizontais, que é um assunto para outra aula. Então, vamos tocar o barco aqui no Basic. Beleza, pessoal? Bom, o que é esse gifzinho, né? Uma sacanagem fazer isso com o pobre do bicho, mas é importante para a ciência às vezes. No meu mestrado eu trabalhei com rato, mas outro dia eu conto essa história. Então o que nós temos? Esse aqui, galera, em vermelho é o eixo. Então isso aqui está rodando sobre um eixo, igual o eixo da roda da sua bicicleta, da sua moto, né? O eixo ali do pedal, né? Você tem ali o pé de vela, né? Onde está a coroa, você pedala para aquilo girar. Então vamos lá. Cotovelo, está aqui, ó. Cotovelo estendido, começou a flexionar, 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 fez a flexão. Ou seja, nesse sentido eu tenho um movimento de flexão no cotovelo. Olha a haste aqui. Entrou de um lado e do outro. Então é eixo lateral, porque aqui eu estou no plano sagital. E se eu faço um movimento ao contrário aqui, eu vou terminar com a extensão, então eu tenho o quê? Um movimento de extensão de cotovelo. Olha aqui, vermelho, vermelho, olha o eixo. O eixo entra lateral e sai do outro lado. E aqui eu posso fazer flexão. Pessoal, se o eixo ele tivesse aqui, nesse sentido aqui que eu estou passando o cursor, pessoal, você ia fazer flexão e ia bater aqui, você não ia conseguir. Esse eixo só funciona porque ele entra de um lado e sai do outro. Então eu tenho um movimento livre aqui, olha aqui, ó, flexão e extensão. Deu para pegar a comparação? Né? Uma comparação simples, mas ajuda pra caramba para você entender. Vamos lá, mais uma. Olha aqui, o cara está abrindo o braço, não está abrindo nada, gente. Ele está fazendo uma abdução do ombro, ele está erguendo o membro superior, afastando aqui do tronco. Se ele desce, ele está fazendo uma adução. Olha o eixo aqui. Olha o eixo aqui. O eixo entrou na frente e saiu atrás. O eixo é antero-posterior, porque ele está no plano o quê? Plano frontal ou coronal. Ah, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Você tá conseguindo entender aqui? Mas eu, Elisaldo, vou confundir abdução com adução. Vai não, cara. Vou te dar um macete agora. Você, meu amigão, minha amigona, preste atenção. Abdução de AB de abrir. Abrir. Abdução. Aí, ó o macetinho. Mole, mole, mole. Você nunca mais erra isso. AB de abrir. É abdução. Abdução é o abrir. Lá na cadeira abdutora você abre, você afasta os segmentos. E aqui, cadê o B de abrir? Não tem. Então, se não tem o B de abrir, só pode ser o quê? O fechar é a adução. Olha o nosso eixo aqui de novo. No plano coronal, eixinho, eixinho ao movimento de abdução e adução. O mesmo para o quadril, tá, gente? O eixinho estaria aqui e o quadril faria abdução e adução. Tranquilão? E olha aqui, rotação medial, roda para dentro, olha a seta para dentro. E rotação lateral, roda para fora, olha a seta para fora. Olha o eixo longitudinal. Por que o eixo longitudinal? Porque está no plano transversal ou horizontal, amigão, amigona. Belezura? Tranquilo? E aí a gente chega no movimento chamado circundução, que é um movimento circular ou semicircular de um membro em volta ao eixo. Do eixo do corpo. Olha o cone aqui, galera. A base do cone mais larga e a área alta do cone mais fina. O cara está girando. Você tem esse movimento de circundução na articulação do ombro e do quadril. Só, Elisaldo? Não. Eu tenho isso no punho, no polegar, mas isso é uma discussão biomecânica. Hoje, para a nossa introdução à anatomia sistêmica, pensa só no ombro e no quadril. É claro que você não vai sair quadradão achando que é só isso. Não. Eu tenho mais uns detalhezinhos, mas não é para o papo de hoje. Tudo tranquilão? Segue à frente. Se ficou com alguma dúvida, cara, para o vídeo, volta, olha. Caramba, não consegui entender, Elisaldo. Bota aqui na descrição do vídeo a sua dúvida, pergunta aqui, manda alguma coisa lá no e-mail, tá? Pode perguntar que eu vou te responder. Posso até demorar um pouquinho, mas eu vou te responder. Bom, saindo desse papo, a gente chega no papo do sistema ósseo, que é um dos primeiros sistemas a ser estudado. Você vê que a gente fez a introdução, um bate-papo, agora a gente chega no sistema ósseo. E aí, considerações gerais, horrível, né? Considerações gerais. Não vou editar o vídeo, não, vou largar assim mesmo, tá, galera? De boa. É só para você poder dar risada na cara do professor. Funções do sistema ósseo. Pelo amor de Deus, não me fala de Castelo de Glasgow.
Beleza? Não faz essa piada. Essa piada é tão ruim quanto aquela é para ver ou é para comer, né? Não faz essa piada não, já foi a época. Então, lá, quais são as funções aqui do esqueleto do sistema ósseo, galera? Locomoção, sustentação, reservatório, proteção e hematopoese. Vamos lá. Locomoção, vamos pegar junto aqui com sustentação. O que é isso? Os ossos encaixadinhos, eles te sustentam. A partir de quem? Dos músculos que vão fazer a locomoção. Um músculo, por exemplo, um músculo aqui para dar movimento do cotovelo, ele tem que estar obrigatoriamente no braço e passar a articulação do cotovelo. Se o músculo ele nascer e morrer no mesmo osso, ele não faz atividade nenhuma. Ele tem que ultrapassar uma articulação para quando ele contrair, ele tracionar essa articulação. E aí o que acontece? Gera movimento, locomoção. E quando eles estão contraídos em força isométrica, ou seja, parados, sem uma contração que faça encurtamento, você tem a sustentação. Além disso, você tem a proteção. Poxa, aqui dentro, né, da caixa torácica, você tem coração, pulmões, entre outras estruturas. Se eu não tivesse essas costelas, eu não teria proteção para esses órgãos. Os músculos iriam esmagar esses órgãos. Além disso, se eu não tivesse os ossos, os músculos sozinhos não dariam condições da gente ficar de pé. A gente seria como o geleia do caça-fantasmas, né? Bom, vamos lá. Reservatório de cálcio e fósforo. É fácil de entender porque a matriz óssea, ou seja, o espaço entre as células ósseas, o espaço intersticial, é repleto de cálcio, fósforo e outros como magnésio, mas principalmente cálcio. Por isso que ele tem esse aspecto rígido, tá bom, pessoal? E hematopoiese, ou produção de sangue, que acontece especialmente nos ossos chatos, planos ou laminares, que eu vou falar dele já já. Então, poxa, meu primo teve ali uma leucemia e o irmão dele foi 100% compatível, doou medula. O que aconteceu? O doador foi lá e fez, né, sofreu uma cirurgiazinha, várias na verdade, com perfurações no osso do quadril, onde era aspirada a sua medula óssea vermelha, a medula óssea. E a mesma coisa, perfuração e inserção dessa mesma medula óssea no seu receptor, no seu irmão, para poder curar o problema dele. Beleza? Bom, falando nisso, divisão do sistema ósseo. Eu vou dividir em duas partes. E aqui a gente tem a azul, a caixinha azul, amarelo e a caixinha amarelo. Vamos nós. Esqueleto axial, é esse azulzinho aqui que você está vendo. Composto por quem? Crânio, coluna vertebral de alto a baixo até cóccix, tá, galera? Caixa torácica formada pelas costelas e pelo osso externo aqui, a gravatinha aqui, ó, beleza? Esses ossos, claro, tem também o osso hioide, que é um pequeno ossinho que está aqui atrás da mandíbula, ali atrás. Quando a gente for estudar o sistema respiratório, eu vou falar um pouquinho dele para você, vai fazer mais sentido. Eu não estou vendo, fica tranquilo, você verá nas próximas aulas, relaxa. E aqui eu tenho o esqueleto axial, axial de axis, quer dizer eixo. E aí eu desço para o esqueleto apendicular, né? O esqueleto apendicular é o pendurado, onde nós temos o esqueleto apendicular superior em amarelo e inferior em amarelo. Agora, cuidado. O esqueleto apendicular do membro superior é composto por braço, você já sabe o que é braço, que é o húmero, antebraço, você já sabe que é rádio e una, e mão, e os seus ossos do carpo, metacarpo e dedos. Mas não é só isso, isso é a parte livre, tá, galera? Eu tenho o cíngulo do membro superior, composto por dois ossos, que é a escápula, eu aqui circulando a escápula, e a clavícula. Esses dois ossos formam o cíngulo do membro superior, ou cintura escapular, aqui as duas escápulas. Beleza, pessoal? Essa parte não é livre, mas ela faz parte do esqueleto apendicular do membro superior. Tudo tranquilo? Depois você me dá um feedback se o áudio está legal, tá, pessoal? Vamos lá. Seguindo, membro inferior agora, esqueleto apendicular do membro inferior. Coxa, onde você tem o osso fêmur. Patela, que está aqui no joelho bonitinho, não esqueça da patela, por favor. Tíbia e fíbula da perna e os ossos do pé, onde você tem o tarso, metatarso e dedos. Essa é a parte livre, galera, a parte livre, mas eu também tenho o cíngulo do membro inferior, que é o osso do quadril, formando a cintura
pélvica. Então lá em cima cintura escapular, lá embaixo cintura pélvica. Hoje para nós isso aqui é o osso do quadril. Mais à frente a gente vai descobrir que são 3 ossos soldados, mas não é um assunto para hoje. Beleza, pessoal? Então você já sabe o que é esqueleto axial, você já sabe o que é esqueleto apendicular. Mais à frente a gente vai estudar o crânio, as divisões do crânio, neurocrânio, viscerocrânio. Mais à frente, hoje não. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, aqui a gente está vendo as partes de um osso. Esse aqui é um osso húmero, que é o osso do braço, onde eu tenho a ponta de cima, a ponta de baixo. A ponta de cima está próximo ao ombro, a sua raiz. Então, ela é proximal, mas o nome não é ponta, é epífise. Então, essa é a minha epífise proximal. Essa outra ponta, que não é ponta, é epífise. A epífise o quê? Distal. E ao centro eu tenho o corpo do osso chamado de diáfise. Olha aí que legal. Esse osso ele é recoberto por um tecido fibroso chamado periósteo. Esse tecido que vai ajudar a manter os vasos sanguíneos aderidos no local adequado. E aí eu tenho a medula óssea vermelha aqui e a medula óssea amarela. Se você foi na casa da vovó, você foi aquele netinho que comeu ali o frango com quiabo na casa da vovó, pode ser que você tenha comido a cabecinha do osso. Então você comeu o que? Cartilagem articular. E pode ter sido, se aquele franguinho estava muito bem assado, muito bem cozido, que você tenha dado aquela chupadinha no tutano do osso, como dizia a vovó, que era gostoso. O que tinha aqui? Gordura. Ah, Elisaldo, que nojo, gordura. Pois é, pega um chocolate e dá uma olhada na quantidade de lipídio, de gordura que ele tem. Quanto maior a quantidade de gordura, mais gostoso ele é. A gordura é palatável. Quer ver outro exemplo? Pega um nugget, assa, frita, assa um, frita outro e come os dois e me diz qual que é mais gostoso. O frito é mais gostoso, por conta da gordura. Beleza, pessoal? E aí eu tenho o osso compacto, que é essa parte mais rígida que está ao lado aqui. Beleza? E dentro eu tenho o osso esponjoso, o osso trabecular. Ah, não entendi bem. Agora fica fácil. Então aqui você está vendo um fêmur num corte coronal. Opa, peraí, Elisaldo, eu lembro desse coronal. O coronal não é aquele que divide em anterior e posterior? Bingo, ele mesmo. Mas e o plano e o eixo? Aqui eu estou falando de corte, então você pode esquecer do eixo. Pensa só do plano. O plano agora realmente cortando. E aqui eu estou olhando, né, a parte, o corte, a região anterior da parte posterior. Estou vendo dentro. Se você olhar aqui, olha esse osso esponjoso aqui, ó, bem pertinho do outro, ó, pá, e aqui praticamente tem uma linha, né, onde era a linha epifisária, né? E olha só, aqui eu tenho o osso compacto, bem fininho. Olha como é que esse osso compacto é mais espesso aqui. E aqui eu tenho o que a gente chama de trabéculas ósseas. Para que serve a trabécula óssea, Elisaldo? Para dirimir, diminuir, dissipar os impactos. Vamos lá, imagina esse osso aqui, só osso compacto, sólido. Primeiro, você ia ficar muito mais pesado. Nadar seria praticamente impossível. Segundo, para ele ser compacto, ele teria menor capacidade de absorver impactos, então ele poderia quebrar mais facilmente. Essas trabéculas, quando elas têm diversas direções distintas, elas vão diluindo a carga no impacto. Beleza? E ao mesmo tempo que o osso compacto aqui, ele protege essa estrutura. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos à frente? Falando em osso, a gente vai terminando aqui nosso bate-papo falando de classificação óssea. O que é isso? Como eu classifico os ossos? Aqui você está vendo um fêmur. Esse fêmur ele é um osso que longo, ele tem maior componente longitudinal do que horizontal. Ah, Elisaldo, é fácil. O fêmur, a tíbia, a fíbula, o rádio, o húmero são ossos longos. Tá. Agora olha para cá, isso aqui é sua mão. Opa, falando em mão, aqui é o punho, onde você coloca o relógio. Aqui, ó, daqui para cá, estou fazendo a linha do que seria a sua mão. E aqui seriam os seus dedos. Olha só, no primeiro dedo, que é o polegar, você só tem 2 falanges. Falange proximal, que está próxima da raiz, e falange distal. Nos outros 4, você tem 3 falanges. Olha só, falange proximal, falange distal, e essa aqui é a falange... Ah, se você falou medial, você errou. Medial é aquela linha que divide você em 2 metades iguais. Então, que falange é essa, Elisaldo? É a falange intermédia. Não fica triste não, porque realmente proximal distal puxa medial. É normal, mas é um erro muito comum nas provas de anatomia para a galera iniciante. Então, essa aqui é a falange intermediária ou intermédia. Bom, aqui é o 5º dedo, né? O último dedo. Tá vendo isso aqui? Se eu disser que isso daqui é um osso longo, você fica triste? Fica não, né? Por que ele é longo? Apesar dele pequenininho, ele tem maior componente longitudinal. Quem são os ossos curtos, então, Elisaldo? Olha eles aqui, ó.
Aham. É, eles estão até circulados. Esses são quem? Os ossos do carpo. Eles são ossos curtos. Beleza? Então, longo, curto. E vértebra é um osso que irregular, porque não tem uma forma definida. Você vê que é bem irregular. Uma hora tem uma ponta, uma hora tem um arco, uma hora tem uma estrutura mais forte, que é o corpo, e vários forames. Então, essa daqui, a vértebra, da mesma maneira que o osso sacral, são ossos irregulares. Beleza? E aqui eu tenho a escápula que faz parte do símbolo do membro superior, ela junto com a... Vamos lá, responde, cara, mesmo, responde a garota, mesmo que você erre, tem problema não. Muito bom, com a clavícula, se você não lembrou, tá aí no vídeo, volta lá, dá mais uma olhadinha, faz suas anotações. Bom, então aqui eu tenho o osso o quê? A maior parte, apesar de ter umas partes irregulares, a maior parte dele é o quê? É chato, olha aqui. Então, a classificação da escápula é osso o quê? Chato, também pode ser falado plano ou laminar. São o quê? Sinônimos. E agora eu venho para cá. Ah, você que tem sinusite já viu isso daqui, né? Então, bem pretão aqui, o negócio está feio para você. Então, são os seios paranasais. Os seios paranasais são exemplos de ossos pneumáticos e o nome te ajuda. O que tem dentro do pneu? Ar, porque o pneu é oco. A mesma coisa, esses ossos são ocos. Galera, para a aula de hoje é isso aí, pneumático, oco, beleza. Lá quando a gente estiver estudando sistema respiratório, eu vou explicar para você por que ele é oco, que pô, tem função, tá? Não é oco de sacanagem, tem função. Eu vou te explicar isso depois. Hoje você só precisa guardar que eles são ossos ocos, então são ossos pneumáticos, beleza? E o últimozão tá aqui, ó, fêmur, tíbia, a patela. A patela é um osso sesamoide. Tá vendo essa sombra aqui? Aqui é o músculo, né? Os músculos do quadríceps. Vem para cima da patela o tendão patelar, que liga músculo ao osso, passa por sobre a patela e vai da patela para a tíbia. Quem? O ligamento patelar, que liga osso a osso. A patela, então, ela funciona como uma polia. Ela aumenta esse grau aqui, esse movimento, dando maior força de torque. Além disso, ela protege o tendão, que se ele estivesse passando direto aqui no fêmur, ele poderia ter lesão. Então, a patela é uma estrutura muito bacana para proteger, para melhorar a força. Eu tenho mais osso sesamoide no corpo, Exalto? Tem sim. Você tem lá no seu primeiro dedo da mão, que é o polegar, você tem 2 ossinhos sesamoides ali, e também lá no hálux, que é o dedão do pé, você também tem mais 2 ossinhos sesamoides. Mas não inventa moda não. Agora, para você guardar, guarda isso daqui, patela. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, esse é o nosso papo de hoje, uma aula de introdução, mesmo com termos mais coloquiais, não, com termos mais técnicos da anatomia, para que você possa aprender esses termos técnicos, né? Em breve eu vou estar aí trazendo mais um vídeo, vou trazer aqui o endereço da sala do Google Sala de Aula, e aí você vai poder entrar e pegar algum material lá que vai te ajudar, tá legal? Bom, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, e aí, pô, agora eu vou pedir. Curte, compartilha, dá um like aí e vamos começar a divulgar isso daí para todos que precisam de um estudo de anatomia. Tá bom, pessoal? A gente está aqui para isso. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço para vocês todos aí, fiquem na paz.